consegui, todo mundo consegue. Hoje eu tô em paz, graças a Deus. Rinite, eu ficava pingando, assim, eu não tenho isso mais, alergia, gastrite, nada disso. Nem gripe eu peguei, e depois que eu comecei a fazer o método. A primeira semana que eu percebi que eu tava respondendo o pessoal bem de boa, aí fez assim aquele estalo, né? Eu disse, meu Deus, eu tô conversando com as pessoas e eu não tô estressada. Agora eu creio que eu estou 96, 98, por aí. Eu fui tendo várias questões de saúde. Eu comecei a ter umas lesões na virilha. Então eu tive alteração de insulina, me descobri intolerante à lactose, ao glúten. Eu tive uma explosão no corpo de alergia e de infecção fúngica. Eu iniciei ali com o passo a passo dentro do método. Eu já fui fazendo algumas mudanças. E aí também fui colhendo ali alguns frutos. As lesões que eu tinha mais agudas, todas elas desapareceram. Não desanime. O método traz muitas informações de autocuidado que vai além, acredite, né, no poder do alimento. Eu estou muito feliz por estar passando aí por esse processo. No início era coceira. No início, quando eu não sabia o que era, o que mais me incomodava era isso, porque tu não conseguia se concentrar em nada, só quem já teve pra saber. Quando aparecia pra mim, era mais assim, ó, antes do meu período menstrual e depois. E eu sentia dor também, sabe? Então é uma coisa assim, ó, terrível. Eu já como saudável, eu como fruta, eu como não sei o quê. A candidíase, tu vai ter que ficar até sem comer frutas por causa do açúcar da fruta, né? E eu desesperada, não vou nem pensar. Depois que eu entrei no método, eu vi que tudo tem um sentido. Meu Deus do céu, isso é pra mim? Era isso, eu achei. Tipo, os 10 primeiros dias a gente já percebeu diferença muito nítida na pele dele. Diminuiu horrores. O que eu aprendi? A me nutrir. Agora eu tô me sentindo super uau. A gente só tem o hoje, né? A gente não tem amanhã. Eu só tenho hoje, então eu vou fazer hoje. Não percam tempo, só façam. Prometi a mim mesma que eu ia fazer de tudo para poder entrar, para poder resolver esses problemas. Senti muita diferença na digestibilidade e as acnes começaram a reduzir, nódulos quase zerados. A ardência também melhorou bastante, a dermatite está bem acalmada. Se você quer ter qualidade de vida, viver em paz, com seus sinais e sintomas sumindo, a terapia nutricional é realmente fantástica. Estou entendendo que a alimentação é crucial e que eu consigo ficar no controle com ela. Reduzir gordura corporal, aumentar a massa magra, que é super difícil, né? Trocar um pelo outro. Eu vivo muito melhor, eu estou muito melhor comigo mesma. Eu só tenho a indicar. E, na verdade, eu estou realizada. Essa é a resposta. A candidíase, né, eu falei que eu tava com crise, aí eu entrei no método, acho que uns 4 dias ela foi embora. Não volte mais. Não deixe questões financeiras ou desculpas de falta de tempo te privarem disso. Se você tá na dúvida, tenta se decidir pelo sim, de fazer mesmo. Pensei, qualquer coisa que eu for ter de resultado nesse momento vai ser com certeza muito lento. E não, foi muito rápido, realmente efetivo para mim, assim. Eu senti realmente uma mudança em todos os sentidos, né? Então, para mim, realmente fez diferença. Eu me sentia intoxicada quando eu comia, envenenada. Eu sentia muito gases e meu abdômen inchava muito. Eu preciso entender como eu funciona para eu aprender a me virar, né? E a hora que eu peguei o material, na hora eu escrevi para ela, assim, ó, valeu cada centavo que eu paguei, super bem feito, o conteúdo é bacana. E eu, cada coisa que você falava, eu falei, é isso, tá vendo? Era isso. Não sei, é diferente, sabe? Você não se sente sozinha, essa é a verdade. A minha maior dor era com relação a candidíase, de repetição. Isso aí me deixava muita vergonha, porque aí é sempre o mesmo protocolo. Passar no médico, ele me mandava passar pomada, né, creme vaginal, e a causa continuava, né? O que eu comia me fazia mal, né? Gerava aquele desconforto. E ela dá um super conhecimento pra gente. Foi tudo melhorando. Eu não precisei usar pomada, simplesmente meu organismo conseguiu combater. Me sinto mais forte. Aquilo que eu tinha de problema, assim, desconforto, até eu tinha gastrite também, tinha muita azia. E não tenho mais. E aí, seguindo o passo a passo da Sheila, foi... Eu tinha uma dor do lado direito, como se fosse um apendicite. Tomava remédio todos os dias, eu não dormia mais de noite. Eu dormia um dia inteiro, eu continuava acordando cansada. Cabelo caindo, candidíase, má digestão, gases, cólicas menstruais terríveis. E um cansaço. Eu fui ficando desesperada. Eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu me sentindo muito cansada. Eu me sentia intoxicada quando eu comia, envenenada. Eu sentia muito gases e meu abdômen
inchava muito. Faz uns 2 anos que eu comecei com candidíase de repetição, né? Todo mês no médico. Sintoma atrás de sintoma, e remédio. Quando não era pra tomar, era pomada pra usar. Aí começou até uma crise no meu casamento também, porque disse, poxa, tu não melhora, o que que tu tem? Hoje eu vejo que eu tenho esse descanso, eu tenho muito mais disposição, não tenho mais cólica menstrual, mas mudou assim da água pro vinho. Candidíase, né, eu falei que eu tava com crise, aí eu entrei no método, acho que uns 4 dias ela foi embora. Eu vivo muito melhor, eu estou muito melhor comigo mesma, eu só tenho a indicar. E na verdade eu tô realizada, essa é a resposta. Minha autoestima tá ótima, tô me sentindo assim, ó, que eu vou terminar esse ano maravilhosa, do jeito que eu pensei. Eu já tive uma melhora assim já na primeira semana. Faz 2 meses, não tenho mais sintomas de candidíase, tô maravilhosa. O paladar hoje é outro. E isso é vida, assim, tu se sentir bem, tu tá bem. A minha libido foi aumentando, a minha disposição também. A gente tem que procurar o melhor para nós. Mas o meu pensamento tá mais claro, tô mais positiva, eu tô mais feliz comigo mesma. O método para mim foi o ideal. Foi um divisor de águas na minha vida. Nem gripe eu peguei e depois que eu comecei a fazer o método. O método me ajudou muito, cara, me ajudou muito mesmo. Eu tenho o domínio da minha vida, não só da minha alimentação, como da minha vida também. O método traz muitas informações de autocuidado que vai além, acredite, né, no poder do alimento. Eu estou muito feliz por estar passando aí por esse processo. O método, ele te abre possibilidades para você, o que te faz mal, o que não te faz. Depois que eu entrei no método, eu vi que tudo tem um sentido. Sejam muito bem-vindas, bem-nutridas, ao nosso segundo dia desse ciclo de vitórias. E hoje, em especial, conversaremos sobre o diagnóstico nutricional e também a combinação dos alimentos, pensando em terapia nutricional antifúngica, que você escuta tanto eu falar. Hoje você vai entender o que seria uma parte aí da terapia nutricional antifúngica, mas antes, fazer o seu diagnóstico nutricional, para que de fato você saiba se o caminho que você está percorrendo é o caminho da vitória ou o caminho que está te levando à utilização de medicações que não funcionam mais. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, com a adesão, com o engajamento, acompanhei todos os comentários da última aula, vi também a interação de vocês em relação ao resumo, vocês se disponibilizaram em parar, fazer o resumo para de fato também absorver essas informações, aprender, porque nós aprendemos com repetição e vamos com tudo, bem-nutridas, nesse segundo dia da consulta live, para que vocês saiam daqui mais e mais vitoriosas. E coloca aqui no chat de onde você fala, para eu saber o seu estado e a sua idade. Porque pode ter pessoas novas aqui que não participaram ainda da consulta live 2, da consulta live 1, e aí eu convido para assistir. E também para eu saber se são as mesmas pessoas que estavam aí no primeiro dia. Então coloca aqui no chat para a gente começar a nossa interação, porque é essa energia do ao vivo, é isso que nós temos aqui, essa troca de energia para deixar esse ambiente cada vez mais acolhedor. E obrigada por fazer esse ambiente incrível, aí, essa troca de informações, de energia e de tudo mais. E bem, nutridas, para a gente começar do jeito certo, eu sugiro que você assista esse conteúdo pelo computador ou pela televisão. Sheila, não posso, não tenho computador aqui, não tenho televisão, tudo bem, continua assistindo do celular, siga como está. Mas se você puder, vai lá e troca para que você esteja num ambiente correto, porque o momento que você está ali para aprender, esse momento do dia que você separou para você, é um momento que você precisa se concentrar e tirar todas as distrações que pode levar você a perder algum conteúdo importante, tá bem? Então, separa o seu caderno aí que você utilizou na consulta live 1, tá certo? Para a gente poder fazer o diagnóstico nutricional. Então, vamos aplicar mais um teste. É importante que você esteja aí com o seu caderno da vitória. E uma calculadora, se possível. Sheila não tem uma calculadora, tudo bem, você vai fazer a anotação da pontuação à mão. Mas se tiver uma calculadora, vai ficar mais fácil para você entender aí como está o seu diagnóstico nutricional, tá bem? Que a gente vai somar a pontuação. Deixa eu ver aqui de onde vocês falam, a idade de vocês. Gabi colocou, Raquel, maravilhosa. Rosângela. Vamos com tudo. Bahia, Curitiba. Que legal, gente.
mulheres de todo o Brasil, assim como as mulheres que estão no método. Vejo aqui que as mulheres que estão acompanhando aí o segundo dia são mulheres de todo o Brasil. E que bom que você está aqui hoje, mais um dia. O que você vai aprender? Um jeito rápido e simples comparado aí a toda essa insistência aí muitas vezes de medicações de repetição ou idas ao médico que não funcionaram. Então você vai aprender um jeito simples e rápido aí de eliminar os gatilhos do supercrescimento de fungos, tá certo? Então esse é mais um conteúdo aí para complementar essa série de imersão, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão numa imersão, recebendo, ampliando a bagagem de vocês e saindo aí daquele nível que vocês estavam assim, de nem saber que existia um outro caminho, um caminho relacionado à nutrição. Então, um problema inconsciente e agora é um problema consciente, porque vocês aplicaram os testes e saíram ali da questão do inconsciente de achar que não tinha mais solução e agora você sabe que tem. E o conteúdo desses 3 dias de consulta live são equivalentes a 3 consultas, tá certo? Então, se você fosse agendar uma consulta comigo, Sheila, vou passar em uma consulta com você, uma consulta de nutrição, ou com uma outra nutricionista, o que você receberia? Se você já passou com nutricionista, você sabe o que você recebeu. Comigo, você receberia o conteúdo da aula 1 e também o conteúdo da aula 2, que é quando a gente vai entrar na questão do diagnóstico nutricional. Então, entenda o valor disso e observe se você passou com outros profissionais, se isso já aconteceu com você, se você fez esse teste. Isso aqui que a gente está fazendo hoje e que aconteceu na consulta live anterior, você já tinha feito antes? Coloca aqui nos comentários. Sim, eu fiz. Não, foi a primeira vez. Coloca para que eu saiba se você já tinha recebido esse conteúdo, tá bem? E aí, bem nutridas, eu vou mostrar para vocês uma forma que você vai entender aí que você achava que você estava fazendo o que era certo, você achava que o caminho que você estava percorrendo era o correto, e você vai entender que esse caminho aqui eu nunca fiz, eu nunca tinha recebido esse conteúdo, a minha bagagem não estava ampliada para os meus sinais e sintomas, tá certo? Eu falo isso porque eu também passei pelo quadro e eu vou te mostrar que você também estava sem uma bagagem completa. E para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e os meus conteúdos aí já ajudaram milhares de pessoas. O método Você no Controle, que é onde eu ensino as pessoas a vencerem a síndrome fúngica, já atingiram aí milhares de pessoas e eu estou muito feliz com a sua participação aqui e muito prazer. Então, pessoas bem nutridas, se você ficar até o final da consulta live de hoje, vai ter um sorteio, tá certo? Que você precisará fazer um resumo, um ótimo resumo, não precisa ser um resumo gigante, mas é importante que você faça aí o seu resumo no seu caderno, mas o resumo aí daqueles pontos chaves da aula de hoje, para que você participe, né, do sorteio, para você receber um kit especial enviado aí por mim, com produtos selecionados. E também, aí você vai marcar uma pessoa que seja importante para você, a primeira pessoa que vier à sua cabeça. Eu vou explicar no final como que vai funcionar esse sorteio, tá bem? Por isso, fica comigo aqui até o final. Então, para entender a trajetória quando a gente pensa em nutrição, nutricionista, em vencer sinais e sintomas, é importante saber do ponto de partida, que é quando você estava em contato ali no número 1 com os conteúdos gratuitos, com tudo aquilo que você acompanhou meu no YouTube, mídia social e talvez de outros profissionais que não fossem relacionados diretamente com síndrome fúngica, né? Os profissionais que falam de tudo um pouco. Então, você estava ali no nível 1. Agora você está no nível 2. O que é o nível 2, Sheila? Nível 2 é estar aqui participando desse evento que tem como valor aí equivalente a 3 consultas. Eu coloquei aqui o valor de 3.000 pensando em referência de mercado, não é o preço da minha consulta de nutrigenética, tá certo? Mas eu coloquei um valor aí pensando em preço de mercado, que você receberia todos esses testes, todo esse diagnóstico nutricional, tudo isso que você está aprendendo aqui gratuitamente, tá bem? Então você está aqui no nível 2. E o nível 3, 4 e 5 é o avançado, que você vai entender um pouco mais para frente, tá bem? Então já se sinta vitoriosa por sair ali da navegação, em estar na internet só navegando, e agora você está aqui se aprofundando, tá certo? Então você parou um tempo, separou um tempo para se aprofundar, e isso é valioso, valioso. Então vamos lá. Tem gente que fala assim, nossa, mas um tratamento com uma nutricionista de mercado custa isso aqui? Depende aí da nutricionista, da região e do tempo de especialização dessa profissional, tá certo? Não é o valor da minha consulta, do meu tratamento, tá certo? Mas se você fosse receber esses conteúdos aqui que você está
aqui, gratuitamente, absorvendo, aprendendo e avançando. Se você fosse passar aí com uma profissional de mercado, esse seria o valor que você gastaria e agora você não está gastando nada e está recebendo valor. Então, que bom que você está aqui, tá certo? E bem nutrida, mesmo que você acredite aí que o seu caso não tem solução, que você já usou todas as pomadas, todos os remédios e nada funcionou para você, mesmo que você acredite nisso, continue aqui, porque você vai entender que o jeito errado não te leva para o caminho certo. E você vai entender também que, mesmo que você ache assim, Sheila, para eu receber um acompanhamento, para receber conteúdo de nutrição, eu tenho que gastar muito, é caro, ou eu preciso ter muito tempo sobrando. Não é assim, tá certo? Então eu vou te mostrar um caminho diferente que começa hoje, tá? Falando de alimentos. A gente fez testes, a gente fez o primeiro passo ali na consulta Live 1 em relação ao biofilme e agora eu vou te mostrar como não é difícil seguir um conteúdo, um passo a passo, pensando em terapia nutricional. Nós iremos dar os primeiros passos. E mesmo que você pense que o seu caso não tem, Sheila, não tenho mais esperança, eu já passei com tantas pessoas, já passei com nutricionista. Se você já passou com nutricionista, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui, Sheila, eu já passei com nutricionista, para eu saber se você já recebeu algum conteúdo de nutricionista, se funcionou para você, se não funcionou. Mesmo que você passou em vários médicos, em várias nutricionistas, continua aqui que você vai receber um conteúdo diferenciado e aí depois no final você me fala se foi diferenciado ou se não foi. Você vai me contar isso, tá bem? Então, eu desafio você a ficar aqui e aplicar os testes e receber esse conteúdo valioso. E bem nutrida, mesmo que você ache que você já come saudável, já sabe sobre nutrição, você segue um monte de profissionais e você acredita que já sabe o passo a passo, eu já sei o que é comer saudável. Comer saudável, saber se alimentar é diferente de terapia nutricional antifúngica, tá certo? E eu quero te mostrar o que é a terapia nutricional, uma parte dela hoje associada ao diagnóstico nutricional, tá certo? E mesmo que você tenha passado aí com um nutricionista e você falou assim, eu passei e não tive resultado, assim como eu passei com o médico. É isso que eu também vou te mostrar hoje com o diagnóstico, tá certo? Então, todos os sinais e sintomas nós conversamos na consulta Live 1, tá certo? Os sinais e sintomas aí em diversas partes do corpo. Então, é importante que, se você não acompanhou, você vá lá e assiste depois, tá certo? Assista depois. E foi esse conteúdo aqui abordado na consulta Live 1. A retirada do biofilme de fungo exige algumas estratégias. E a gente colocou uma, tá, na consulta Live 1, que é extremamente importante. Quem estava lá recebeu e aplicou também 3 testes valiosos, que eu vou colocar aqui um resumo da consulta Live 1, bem rápido, para a gente começar com tudo a nossa segunda aula, tá certo? Então, mais de 300 milhões de pessoas no mundo, tá certo? Tem algum problema fúngico e pouco você escuta falar sobre isso. Talvez alguma coisa ou outra, agora que você está aqui em contato comigo, você veja mais esses conteúdos. E também, no Brasil, a gente sabe o quê? Dados de 2016, que mais o quê? De 3,8 milhões de pessoas têm um problema fúngico aí sério, tá? Tem algum problema fúngico aqui no Brasil e acredito que você nunca viu isso sendo falado na televisão. E sabendo disso, dessas estatísticas, desses artigos aqui, eu contei para vocês na consulta Live 1 um pouco da minha história na síndrome fúngica, que eu passei pelo quadro, vou passar aqui rapidamente. Então, eu vivi a síndrome fúngica e eu venci a síndrome fúngica e eu estou no controle e por isso que eu trago esse conteúdo a vocês, para te mostrar que tem um caminho sim e que você precisa o quê? Reconhecer a síndrome fúngica, entender que você está vivendo a síndrome fúngica, reconhecer e também buscar aí a raiz dos seus problemas. Então, ontem não, na consulta Live 1 você aplicou os testes, tá? E agora, essa nova fase que você está agora, do diagnóstico nutricional e da combinação dos alimentos. Então, é um grande avanço você estar até aqui. E na consulta Live 1, a gente passou por todos esses artigos falando aí dos riscos dos fungos. E eu trago aqui, saiu na FAPESP, essa matéria sobre o avanço dos fungos, tem até um vídeo lá bem intenso sobre isso. E eu trago aqui um trecho que eu gostaria de reforçar hoje, que na consulta Live 1 eu passei rapidamente, eu queria falar isso aqui hoje com vocês, para que vocês entendam que dentro do meio, pensando nos profissionais da área da saúde, né, aqueles que são mais atualizados, aqueles que buscam as informações aí que estão acontecendo aí nas últimas décadas e também nos últimos meses, a questão do problema fúngico, ele é sério, tá? Então, essa matéria aqui da FAPESP saiu um infectologista citando: os fungos eram considerados inofensivos até alguns anos atrás, mas como resultado da redução das defesas naturais das pessoas causada por doenças
e também doenças ou medicamentos, aos poucos se tornaram agressivos e estão se espalhando em silêncio e causando infecções graves, resistentes a antifúngicos e também fatais. Então vejam só, essa matéria da FAPESP está disponível, tá? Então, quem buscar isso depois vai encontrar essa matéria completa. Então, esse assunto, a síndrome fúngica, o supercrescimento de fungos, é algo que está avançando. E isso não precisa continuar avançando dentro de você, no seu corpo. E não é normal. É comum, mas não é normal o supercrescimento de fungos, tá certo? Então, a gente passou sobre essa parte aí do biofilme de fungos, na consulta Live 1, e também a questão aí do loop da doença, da questão aí do teste de disbiose, nós passamos em detalhes, e eu estou trazendo aqui para você refrescar e relembrar tudo que foi aí abordado e como são valiosas as informações que você precisaria passar em consulta para aplicar os testes, tá bem? Então, você soube o seu risco de disbiose, você aprendeu também como identificar uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a palavra síndrome quer dizer reunião, tá? Reunião daquilo que os fungos em supercrescimento causam em você. Você aprendeu isso e você aprendeu também a entender que os acontecimentos aí, os problemas de saúde que você teve, tiveram uma consequência e você provavelmente usou algumas medicações. A medicação te salva o quê? Da dor e da morte. Mas ela não nutre o seu corpo. Ela não recupera um corpo que está desnutrido. Ela não recupera uma defesa natural. Por isso, aquele artigo trouxe pessoas com as defesas naturais impactadas. Então, a pessoa que está com a defesa natural sem nutrição e só usa a medicação prescrita ali pelo profissional, não estou falando que ela é errada, mas o uso persistente disso, aí esse loop te leva a cada vez mais ter uma necessidade maior de medicação e você entra no estado da doença, tá certo? E você começa a se sentir cada vez mal. Então, pessoas bem nutridas, para começar com tudo, problema definido, 50% resolvido, tá certo? Então, você identificou o que estava acontecendo aí, ninguém havia te explicado em detalhes, certo? Alguém te explicou em detalhes tudo isso que você viu aqui na consulta Live 1? Coloca aqui no chat para eu saber se sim ou se não. Então, bem nutridas, vamos lá. Vamos para a nossa consulta Live 2. Primeiro passo já foi dado, tá certo? Quem assistiu a consulta Live 1 inteira já sabe. Quem não assistiu, depois volta lá, assiste e aplica todos esses testes que estão aqui disponíveis. E hoje você recebe o seu diagnóstico nutricional e também você vai aplicar aí, vai entender a parte da nutrição e aplicar essas informações para que você evolua no seu passo a passo, tá bem? E no dia 3, o dia mais importante, porque você vai entender toda a relação do eixo intestino, cérebro, as suas emoções, você vai fazer um teste final e vai entender que você não é o seu diagnóstico, tá certo? Independente da resposta que você tem aqui, a resposta do seu diagnóstico nutricional, ele é uma condição. Não diz quem você é, não diz o que você será. Tá? Então, nós estamos resolvendo o presente para que você construa o seu futuro da forma que você tanto sonha, tanto você deseja. Então, não perde o dia 3, tá certo? Para você aí fechar com chave de ouro, né? Todo o conteúdo que você está recebendo aqui, tá bem? E lembrando que vai ter o nosso sorteio, então fica até o final para você poder fazer o resumo aí de forma completa. Então deixa eu ver aqui, acompanhar os comentários se vocês passaram com o nutricionista, se não, como está aqui. Como está? Teve mais gente que passou com o nutricionista ou que não? Acompanhou aí? Que não? Que bom. Então, se você nunca passou com nutricionista, que bom que você está aqui, você está passando com uma nutricionista. Então, isso seria aí a sua trajetória em consulta comigo, tá certo? Então, vamos para o rastreamento do seu metabolismo. Sheila, o que é isso? É rastrear seu corpo como um todo. Então, se você tem um problema aí, bem nutrida, na sua região vulvovaginal, o problema não está isoladamente aí.
Se você tem um problema, por exemplo, no couro cabeludo ou nas unhas, o problema não está isoladamente nessa parte do corpo. Então, nós vamos fazer o quê? Um rastreamento do seu corpo para entender se os alimentos que você está ingerindo representa saúde, a combinação desses alimentos principalmente, ou está te levando a um quadro aí de adoecimento, tá bem? Então, pega o seu caderno que nós iremos começar. Já estão com o caderno em mãos? Como está aí? Deixa eu ver aqui se vocês já estão com o caderno, fazendo as anotações. Coloca aqui, se você já está com o caderno tudo organizado para começar. Então, bem nutrida, vamos lá. Para você fazer o diagnóstico aqui junto comigo, você não está fazendo isso sozinho, estou acompanhando, eu vou olhar o chat ali para entender se vocês compreenderam, se você captou todas as informações, se você ficou com dúvida. Então, eu vou acompanhar isso. Para você fazer esse diagnóstico nutricional, dessa parte de entender uma sensibilidade alimentar, os últimos 30 dias são de extrema importância. Então, você vai pensar nos últimos 30 dias aí, fechar o seu mês aí de outubro, tá certo? E você vai avaliar com as perguntas que eu vou colocar na sequência. Se você nunca ou quase nunca apresentou o sintoma, você vai colocar 0, a pontuação será 0, tá bem? Se você apresentou o sintoma de maneira reduzida ou ocasional, você vai colocar pontuação 1, tá bem? Se você apresentou o sintoma de forma branda, tá? Então, tá incomodando, tá começando a incomodar. Você coloca a pontuação 2, tá? Se você apresentou o sintoma de forma moderada e frequente, você coloca a pontuação 3. E se foi algo muito frequente, muito severo, que te incomodou muito, Sheila, aquilo me incomodou demais, então você coloca a pontuação 4, tá certo? Então, isso é uma autoavaliação. Só você pode citar, pode falar o nível de dor, o nível de queixa, o nível de desconforto que o sintoma trouxe para você. Sinal é aquilo que você consegue ver no seu corpo, que você identifica que tem algo de errado, tá? Então, eu olho, eu estava com a micose, eu estou com o corrimento que representa ali a candidíase, eu estou com um problema de pele, como eu tive a desidrose, que é uma coceira que dói muito, muito, muito. Então, isso é um sinal. E sintoma é aquilo que você sente, tá certo? Então, essa é a pontuação aqui que você vai colocar a seguir. Então, estão prontas? Vamos lá, soltar até fogos aqui para a gente começar. Então, bora lá. Vamos com tudo. Cabeça bem nutrida. Começando por aqui, a gente vai até os pés, tá bem? Então, pensa aí, se você tem apresentado dor de cabeça nos últimos 30 dias. Então, lembrando da pontuação 0, nunca. 1, reduzida ou ocasional. 2, maneira branda. 3, moderada e frequente. 4, muito frequente. Então, dor de cabeça, como está? De 0 a 4. Não senti nada. 4, muito frequente. Coloca aí a sua pontuação, anota que depois você vai fazer uma somatória de todos esses pontos, tá bem? Então, começando aí com a dor de cabeça. Sheila, além da dor de cabeça, eu já tenho um diagnóstico de enxaqueca. Eu já passei com o médico, já entendi o que eu tenho, é uma enxaqueca. Como que essa enxaqueca representou aí, tirou a sua qualidade de vida nos últimos 30 dias? Então, de 0 a 4, não tive enxaqueca, 4, tive muita enxaqueca. Coloca aqui qual foi a sua pontuação, tá? Então, se ficou aí, lembra sempre dessa sequência aqui de 0 a 4, tá? Se ficou reduzida, branda ou frequente, é 1, 2 ou 3. Aí você tem que avaliar, tá certo? Só você sabe o que você está sentindo. Eu não vou conseguir saber o que você está sentindo. Então, você tem que fazer uma autoavaliação. Vertigem. Apresentou vertigem bem nutrida de 0 a 4. Bota a sua pontuação. Estão acompanhando? Anota, tá? Anota no caderno. Porque você pode colocar aqui no chat, mas ao invés de colocar só no chat, anota essa pontuação para você não se perder depois. Você precisa colocar essa pontuação no caderno, porque depois você vai somar, tá bem? Assim como o teste de ontem, é importante que você tenha anotado os seus principais sinais e sintomas da síndrome fúngica e o resultado do teste de disbiose. Então, coloca aí a sua pontuação de hoje também. Dificuldade de dormir, de 0 a 4. Então, coloca aí. Sheila, durmo rapidamente, sonho, meu sono é ótimo, não tenho muita dificuldade de dormir. Então, bota aí a sua pontuação, tá bem? Vai colocando, agora, fechando aqui cabeça, tá? Então, dor de cabeça, enxaqueca, vertigem, dificuldade para dormir. Então, nesses 4 tópicos,
é o que representa a sua cabeça, tá certo? Então, coloca aí a sua... Pode ligar o ar? Pode colocar a sua pontuação aí da cabeça, tá bem? E coloca aqui no total. Coloca total qual foi a sua pontuação da cabeça. Então, Sheila, foi 1. Eu só tenho aí um pouquinho de... Eu tenho uma dor de cabeça frequente, então eu coloquei pontuação 2. Então, o total foi 2, se só foi essa sua queixa, tá certo? Então, coloca o total aqui de tudo aquilo relacionado à cabeça. Mente. Então, vamos pensar nos seus pensamentos. Como está aí eu digo assim, a consciência em lidar com as dificuldades? Você sente uma neblina mental, uma dificuldade de resolver, pensar? Parece que tem uma neblina? Coloca aí de 0 a 4 a sua pontuação. Outro ponto, dificuldade de tomar decisões. Então, coloca aí a sua pontuação. Se você é uma pessoa que, sim, eu consigo facilmente ter essa... Pode falar. Ah, tá. Então, bem nutridas, a equipe aqui colocou que vocês estão colocando o total da cabeça aqui no chat, mas anota aí no seu caderno, tá? O total da cabeça, coloca no seu caderno, porque depois você vai somar do corpo todo. Pensa, a gente está na cabeça. Então, isso faz parte do seu diagnóstico nutricional. É importante que você faça esse teste até o final. Então, anota aí o total da cabeça no seu caderno, tá? Você pode colocar aqui, mas anota também, tá? Então, na mente... Estávamos na questão das decisões, de 0 a 4. Como está a sua tomada de decisão? Né? Então, Sheila, estou maravilhosa, decido rápido, penso rápido. Rápido no sentido assim, estou sentindo que funciona super bem, né, a minha tomada de decisão. Não, estou com muita dificuldade, demoro muito para resolver as coisas, não consigo concentrar meus pensamentos. Então, você pode estar aí com essa queixa, tá certo? Que você nunca parou para pensar. De baixo, déficit de atenção ou aprendizado. Tem muita dificuldade de aprender algo novo. Eu vejo que algumas bem nutridas colocam aqui nos relatos, Sheila, eu tive dificuldade de entender o conteúdo, não consegui absorver tudo isso. Isso tem relação com sensibilidade alimentar? Isso tem relação com supercrescimento de fungos? Eu já adianto que sim, tá bem? Então, coloca aqui a sua pontuação, de 0 a 4, como está a sua atenção e aprendizado. A fala, como está bem nutrida? Você consegue construir facilmente uma linha de raciocínio se você precisar fazer uma apresentação no trabalho ou resolver alguma coisa do seu filho na escola, conversar com algum professor? Você consegue desenvolver bem a sua fala ou tem aí um gaguejar, uma dificuldade de se expressar? Então, a pessoa que fica gaguejando mesmo com muita frequência, tá certo? Isso pode ter relação com uma sensibilidade alimentar, tá bem? Pode, tá? De 0 a 4, coloca aí a sua pontuação. E com relação à memória, sua memória está ótima, está ruim, anda esquecendo tudo ou não? Está tudo organizado, consegue lembrar das coisas? Se sim, 0. Se está muito ruim, 4. Se está moderado, avalia de 1 a 3 como está. Coloca o seu nível, tá bem? Então, siga aí na pontuação. Então, coloca aí, anota a cabeça quanto deu e quanto deu a mente. E a questão da coordenação. Você, na hora que vai executar, por exemplo, um passo de dança, ou ir atrás do seu filho, ou, por exemplo, começar um exercício físico novo, você consegue seguir lá a coordenada na hora de fazer o agachamento, o movimento. Coloca de 0 a 4 como está a sua coordenação, tá? Eu vejo, tem muitas pessoas que têm bastante problema com coordenação, tá bem, na hora de executar algumas tarefas. Aí você vai somar tudo aquilo relacionado à sua mente e colocar no total. Então, quanto deu aí o total da sua mente e anota aí no seu caderno, pode colocar aqui no chat também para eu saber que vocês estão acompanhando e estão seguindo bem, tá? Então, anota também no seu caderno, tá? Então, no seu caderno aí da Vitória. E aí, bem nutrida, sobre os olhos. Então, cabeça, olho, tá? É avaliar o corpo todo, Sheila. Sim, avaliar o corpo todo. Você não é só o órgão que está doendo, você é o seu corpo inteiro. Então, se é para resolver, vamos resolver de vez e resolver o conjunto de sinais e sintomas, tá certo? Então, vamos lá mergulhar nos seus olhos. Você sente que suas pálpebras estão bastante inchadas, fora do comum? Não era assim e, de repente, começou a ficar inchada essa região abaixo dos olhos? Coloca uma pontuação para isso, tá certo? Se está ótima a sua pálpebra, 0.
se tá muito ruim, 4, tá? Não estou falando de processo de envelhecimento, tá bem? Porque envelhecimento aqui cai mesmo, né? Estou falando de um inchaço que apareceu aí nos últimos 30 dias que você não tinha, tá? Tudo isso aqui que você está fazendo é relacionado aos últimos 30 dias, tá bem? Os olhos aí lacrimejando sem motivo, não é porque caiu alguma coisa, sente o olho coçando, um desconforto ocular, tá? Então tem que ficar limpando, coçando o olho o tempo todo, tá? Então coloca uma pontuação aí de 0 a 4. Você tem aí queixas, tá? Então a sua visão está com problema, digo numa alternância. Eu estava enxergando bem, de repente apareceu pontinhos, eu vejo coisas embaçadas e depois passa. Você está com essas queixas de visão? Então, de 0 a 4, coloca a pontuação disso, tá bem? Se aparece uma neblina visual. Coloca aí também, bem nutrida, sobre os seus olhos, sobre olheiras e olhos saltados. Se você apresenta olheira ou está com o olho saltado, coloca uma pontuação de 0 a 4, tá bem? Então, coloca aqui. E lembre, bem nutridas, depois você vai poder voltar esse conteúdo, se você quiser aqui, assistir de novo, tá? Se alguém perdeu alguma coisa, fique tranquila, tá bem? Que você vai ter acesso a esse conteúdo. Coloca o total dos seus olhos. Qual foi o total? Cabeça, mente e olhos. Vai fazendo a soma separada, tá bem? E anota isso para você, isso é importante. E sobre o seu nariz, como está aí a questão do muco, né? Tá com congestão nasal? Excesso de muco, tá? Problemas nos seios nasais, como rinite, sinusite, há um desconforto nessa região? Então, coloque uma pontuação para isso, tá bem? Corrimento nasal e espirro frequente. Sabe aquela pessoa que dá picos de espirro? Então, de repente, acontece alguma coisa no dia, não estou falando entrou em contato com poeira, com mofo, que isso é óbvio que vai ter uma crise de espirro, mas do nada, por exemplo, acorda num lugar normal, que sempre está habituada, e tem uma crise ali frequente de espirro, tá certo? Então, coloca uma pontuação para isso, tá bem? Então, vamos lá. Desliga um pouquinho o ar. Deixa eu me hidratar aqui para a gente dar sequência. Coloca agora, bem nutridas, a pontuação total do nariz, tá? Do nariz. Olhos saltados é o olho que fica um pouquinho para frente. Sabe aquela pessoa que você olha e percebe que o globo ocular está para frente? Se você não percebe isso em você, você não tem o olho saltado, tá bem? Isso estou falando nos últimos 30 dias. Se você perceber uma diferença, tá? Nos últimos 30 dias dessas questões que eu estou colocando aqui hoje, tá bem? Bem nutridas, sobre boca e garganta, vamos lá. Você tem aí uma tosse crônica sem motivo, a pessoa que passa o dia tossindo sem motivo aparente, não é porque entrou em contato com um mofo, com um pó de algum lugar, mas tá uma tosse persistente. Pigarro, fica limpando a garganta o tempo todo, uma produção de muco, sabe? Observe, tá bem? Feridas aí na boca, presença de aftas, tá certo? Então, feridinhas na boca, apresenta alguma? Dor de garganta nos últimos 30 dias, teve que usar antibiótico ou não, mas apresentou um incômodo na garganta também, sem motivo aparente, que pode estar aí relacionado com a questão alimentar, e lábios inchados. Então, nos últimos 30 dias percebeu que teve um inchaço aí nos lábios. Avalia a sua boca, tá? A sua garganta, a sua mucosa, que é a parte de dentro da boca. Coloca uma pontuação para cada um desses itens, tá certo? Avalie sobre os últimos 30 dias. Os últimos 30 dias. Então, fechou boca, coloca a sua pontuação total na boca e vamos para os ouvidos. Sheila, se eu fosse passar em consulta, você faria isso aqui em consulta? Sim, bem nutrida. Isso é para entender o seu diagnóstico nutricional. Se dos últimos 30 dias o que você está fazendo é o caminho aí da cura, de eliminar sinais e sintomas, ou se não, você está com queixa além da queixa principal, que pode ser aí a candidíase, uma micose, um inchaço na barriga, enfim, que a gente vai se aprofundar ainda mais. Sobre os ouvidos, apresenta aí uma coceira no ouvido, sabe a pessoa que fica parada, a pessoa nem percebe, direto ela fica ali coçando os ouvidos. Coloca aí de 0 a 4 se você apresenta esse sinal e sintoma. Dor nos ouvidos ou infecções nos últimos 30 dias, se você teve essa queixa. Perda auditiva, tá certo? Então percebeu que está perdendo a sensibilidade aí de ouvir.
corrimento ou zumbido no ouvido. Avalia essas questões e coloca a sua pontuação. 0, não senti nada. 4, senti muito. 1, 2 e 3, você avalia o grau, tá certo? Grau leve, grau médio, grau alto e muito alto, tá certo? No 4. E vai somando. Coloca a soma total do ouvido. Colocou a soma total do boca e agora do ouvido. E vamos lá. E saiba que isso tem solução. Tem solução, Sheila? Tem solução. Sobre o coração. Tem sentido nos últimos 30 dias algum desconforto nos batimentos cardíacos? Tá? Então, uma palpitação, alguma sensação do coração bater mais rápido do que o normal? Você está parado e fala, nossa, estou com uma sensação que muitas vezes está aí relacionada aí com os pensamentos, pode ser, tá certo? Com a questão de ansiedade. Então, pensa aí no batimento cardíaco, esses 3 pontos e coloca o total de como você se sente. Estão acompanhando? Tá indo bem? Tô vendo aqui vocês colocando. Não, Michele, se você já tem um problema aí de audição, que é característico seu, que você nasceu assim ou perdeu por um motivo específico, que você tem um diagnóstico, não conta, é sobre os últimos 30 dias. Esse teste aqui é sobre os seus últimos 30 dias, tá bem? Últimos 30 dias. E sobre os seus pulmões, avançamos, cabeça, mente, olhos, nariz, tá certo? Ouvidos e pulmão, tá? Vamos avaliar o corpo como um todo. Tem alguma congestão aí no peito, algum desconforto, tá? Então percebe que essa questão do muco não tá só na garganta, tá nos pulmões também. Falta de fôlego, tá certo? Então vai fazer tarefas aí normais que qualquer pessoa da sua idade faria e você percebe que você fica aí sem fôlego. Apresenta asma, bronquite, tudo que termina com it, qualquer doença que termine com it não é uma condição genética, tá bem nutrida, é uma condição por conta de estilo de vida, tá bem? Então, se você apresenta aí bronquite ou asma, coloca aí essa pontuação nos últimos 30 dias, se ela foi alta, se não foi, tá bem? E dificuldade de respirar, tá? Então, perde o fôlego e tem dificuldade aí de manter uma respiração aí correta. Sente isso? Coloca uma pontuação para isso e soma. Vamos lá. Coloca a pontuação aí sobre os últimos 30 dias, tá bem? Então, se você não tem a queixa dos últimos 30 dias, você aí pula isso e seguimos, tá bem? Então, coloca aí a pontuação do pulmão no seu caderno também, tá? Bem nutrida. Não bota só aqui no chat, não. Bota no chat e no caderno que eu tô acompanhando aqui no chat, aqui os comentários de vocês, tá bem? Então, vamos lá. Sobre pele. Pele, meu órgão de choque. Pele. Então, se é o seu, talvez aí a sua pontuação vá dar alta aqui nessa questão. Acne, nos últimos 30 dias, de 0 a 4, qual é o nível da sua acne? Minha pele está maravilhosa, Sheila. Pele de porcelana aqui. Claro que da pele não vai ser perfeita, de ninguém é perfeita, tá bem nutrida. A gente não busca a perfeição, a gente busca o melhor dentro daquilo que é natural, tá bem? Então, de 0 a 4, bota a sua pontuação, tá bem? Se você apresenta alguma queixa de pele como urticária, desidrose, dermatite, micose, tá? Manchas brancas no corpo. Então, eu sempre tive essa mancha branca e nos últimos 30 dias ela seguiu aqui. Então, coloca aí sobre o pano branco, então essa frequência aí. Pele seca descamando, tá bem? Porque pele seca, claro que tem a questão do banho, das questões ambientais, mas isso também representa aí algum fator de falta de gordura, principalmente na alimentação, tá? Então, coloca aí de 0 a 4 essa sua pontuação. Seguindo, deixa eu ver aqui se vocês estão acompanhando. Ataques de calor bem nutridas, então coloca aí se você está parada e aí de repente você sente um calorão sem motivo, uma transpiração excessiva, tá? Tem pessoas que transpiram mais que outras, isso é uma característica individual, tá bem? De liberação de toxinas, transpirar é normal, assim como fazer cocô, fazer xixi, tá certo? Mas se de repente você tem um ataque, coloca aqui a sua pontuação e se isso está aí associado à transpiração excessiva, coloca também a sua pontuação de 0 a 4, tá bem? E pensando em pele, aqui eu coloco também a queixa da questão do couro cabeludo. Se você apresenta queda de cabelo, então couro cabeludo está relacionado à sua pele, de 0 a 4, o que você percebeu nos últimos 30 dias? Tá caindo demais, Sheila? 4, tá? Caiu nada no sentido assim, caiu o volume normal que cabelo cai, tá? A gente tem troca, isso é natural.
aí você coloca 0, tá bem? E soma a sua pontuação da pele. Vamos lá, coloca a soma aí. Tem gente que já está no peso, então eu posso acelerar, né, bem nutridas? Estou vendo aqui que vocês estão já no peso, já colocando o peso de vocês. Então, bem nutrida, se você tem incapacidade de perder peso, o que é incapacidade de perder peso? Aquela pessoa que tenta diversas estratégias, então tenta várias dietas, então vai acompanhando vários profissionais e tenta emagrecer e não consegue, coloca aí de 0 a 4. Se você aí tem um desejo forte por determinados alimentos, então, Sheila, eu tenho uma vontade exagerada por doces ou qualquer alimento processado. Então, eu preciso comer esses alimentos no meu dia. Sabe aquela pessoa assim, eu não consigo dormir sem tomar um leitinho com chocolate? Sabe? Então, aquela vontade exagerada por alimento específico, de 0 a 4, coloca a sua pontuação. Se você tem uma ingesta compulsiva por algum tipo de alimento, então você não consegue dizer não para aquele alimento, tem na sua casa, você não consegue dizer não para aquilo, tá? Então, a questão do controle, eu não consigo ter controle sobre o alimento, tá? Não é que você tenha que deixar de comer esse alimento, aqui a gente está falando sobre controle, tá? Então, de 0 a 4, coloca a sua pontuação. Excesso de peso, então, o que é o excesso de peso? Excesso de gordura corporal, principalmente região abdominal, tá bem? Então, mulheres, 0 a 4, bote a sua pontuação, tá? Gordura nos braços, nas pernas, respeitando o seu biotipo, tá? É importante respeitar o seu biotipo. E peso insuficiente, o que é o peso insuficiente, bem nutrida? A pessoa que se queixa, eu tenho dúvida se eu começo a fazer uma terapia nutricional porque eu não quero emagrecer mais. Só que essa bem nutrida não consegue identificar que esse peso insuficiente, que ela tem medo aí de emagrecer mais, está relacionado à massa magra dela. Então, ela não consegue ganhar massa magra, tá? Então, a incapacidade de ganhar massa magra também te leva a ter peso insuficiente, tá bem? Então, coloca de 0 a 4 como está esse nível aí de flacidez, como está a sua composição corporal, tá? E se seu corpo apresenta inchaço, tá? Retenção de água, coloca aí a pontuação também, tá? Então, bem nutrida, coloca aí o total, tá? Então, total da sua pontuação do peso. Sim, Bruna, os ciclos hormonais, então, a gente tem aí os ciclos naturais hormonais do nosso corpo, isso faz parte do funcionamento da mulher. Importante conhecer o ciclo, como que funciona isso. Tem mulheres que não sabem, né, qual é a fase de picos de estrogênio, progesterona, enfim, isso dentro do método eu explico. Mas isso não é a razão de você ter aí uma necessidade exagerada por alimentos em grandes volumes. Aumenta, sim, a ingesta de carboidratos, tá certo? Isso é normal, natural, assim como se você faz bastante exercício, você vai comer mais carboidrato. Isso é natural, seu corpo pede isso. É chamado de fome oculta. E no período aí de ficar menstruada, a mulher precisa mais de nutrientes do complexo B, por isso que aumenta a ingestão de carboidrato. Isso é natural, mas você não vai achar os nutrientes aí dentro de pacotes, né? Então, vamos lá, bem nutrida. Seguindo, estamos quase no final dessa fase. Pensando em digestão, pensa aí como está a sua digestão. Náuseas e vômitos nos últimos 30 dias, de 0 a 4, bota a pontuação. Dor no estômago, sabe aquela movimentação intestinal que incomoda, que gera uma dor, tá certo? Bota uma pontuação nisso, nos intestinos e no estômago, tá? São duas regiões diferentes, tá? Intestinos, mais um pouquinho para baixo, estômago tá um pouquinho mais para cima. Apresentou diarreia nos últimos 30 dias? Bota uma pontuação, tá? Como foi o nível dessa diarreia? Azia e indigestão, sente que come e fica assim, empachada. Nossa, não desce, Sheila, tá aqui, parece que o negócio tá voltando, o esfíncter que fica aqui em cima parece que não funciona, você não precisa decorar esse nome não, é como se fosse uma bombinha que a gente tem aqui e ela não funciona muito bem. Constipação, que é o intestino preso. Então, antigamente falava muito de prisão de ventre, né? Então, de 0 a 4, qual é essa pontuação nos últimos 30 dias? Evacua todos os dias? Se a gente come todos os dias, a gente precisa eliminar toxinas todos os dias, pela urina, pela transpiração, pelas fezes, pela respiração, tá certo? De 0 a 4, bota aí a sua pontuação. Inchaço abdominal. Como está o seu abdômen? Então, você come e depois de um tempo você sente estufada, tá? O estufada que eu digo é aquele estufamento que incomoda, tá bem? Que dói o abdômen, tá? Arroto e flatulência em excesso, porque gases são normais, gases demais, o excesso, tá? Não é normal, tá bem? Gases são normais, tá bom? Bem nutrida. O demais é aqueles gases o dia inteiro e muitas vezes putreficado, com cheiro muito ruim, tá bem? Então, avalia aí como está o seu sistema digestivo e bota a sua pontuação, tá bem?
Bota a sua pontuação e vamos, seguimos. Vocês estão acompanhando bem aqui pelo que eu estou vendo. Agora vamos avaliar, bem nutrida, a sua emoção. Terapia nutricional, a gente pensa na nutrição e pensa nas emoções que estão relacionadas aí ao aproveitamento de nutrientes para você ter neurotransmissores que funcionam bem e aí você consegue ter bons pensamentos, boas energias aí para você executar as suas tarefas do dia, tá? Boas energias no sentido de eu tenho aí energia para executar o que eu desejo. Então, ansiedade e depressão, tá? Tem diagnóstico de ansiedade e depressão ou tem sintomas aí de depressão que não foram diagnosticados? De 0 a 4, coloca aí como que você está, tá? Essa informação é importante que você coloque se você preferencialmente tem um diagnóstico, tá bem? Então, você foi no profissional e você recebeu esse diagnóstico, tá bem? Mudança de humor. Tem alterações, oscilações de humor muito intensa? A oscilação de humor não está diretamente, quando eu digo isso, só associada a ciclo menstrual. No ciclo menstrual, nós temos uma alteração natural, tá certo? Por conta de progesterona, estrogênio, enfim. Mas não é para isso tirar a sua qualidade de vida, para você parar de executar suas tarefas, tá bem? Senão, se eu tivesse aqui, eu estou na TPM, não consigo realizar minhas tarefas, isso fica aí totalmente inaceitável. Então, não é para ser assim. Isso está relacionado aí com uma sensibilidade alimentar que eu vou explicar a seguir, tá bem? Então, coloca de 0 a 4 como está. Nervosismo, tá? Muito nervosa. Então, qualquer coisa no seu dia, assim, você tá pavio curto e você percebe que isso não é característico seu, você se sente assim por uma consequência do que está acontecendo com você. Então, de 0 a 4. E irritabilidade. Como está o seu nível de irritação, tá bem? Isso são queixas que eu tinha muito. Então, eu tinha um pavio extremamente curto. Então, um nervosismo que eu não conseguia lidar muitas vezes por conta do supercrescimento de fungos e da sensibilidade alimentar. Então, coloca aí como está, soma isso. E também soma como está o seu nível de fadiga, letargia, que é a lentidão na hora de executar tarefas. Então, você precisa realizar alguma coisa muito devagar, muito lenta, dificuldade de tomada de decisão. Então, isso representa a sua energia do dia. Se você é hiperativa, de não conseguir realizar as tarefas porque você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não termina nada, tá? Então, bota aí de 0 a 4 como está. E a inquietude, tá? Que é a incapacidade, muitas vezes, de ficar parada fazendo aí o nada ou fazendo alguma tarefa que você precisa. Aquela pessoa que fica, por exemplo, balançando as pernas. Sabe, tá parada, balança a perna, tá batendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa. Coloca a sua pontuação aí para energia, tá bem? Então, soma aí a pontuação e coloca aqui no total. Articulações. Então, como estão as suas articulações? Sheila, mas até isso eu tenho que avaliar. Opa! Corpo como um todo, tá bem? Então, o seu corpo, ele envia mensagens para te mostrar se tem alguma coisa que tá indo mal, se tá ótimo, se não tá, tá certo? Então, avalia aí. Dor nas articulações. Então, apresenta dor, apresenta artrite, apresenta músculos enrijecidos. Do nada, fala assim, nossa, parece que eu tô travada. Sabe aquela pessoa, tô travada aqui no dia? Você sente isso? Coloca uma pontuação. Dor muscular sem motivo, não é porque fez exercício, tá? Porque quando a gente faz treino com peso vai ter dor mesmo, mas tem dor muscular sem motivo. E a questão de fraqueza e cansaço. Então já acorda, mesmo dormindo bem, já acorda cansada, se sente fraca para poder fazer as tarefas do dia ou fazer atividade física. Bota a sua pontuação. E agora, bem nutrida, chegando às infecções. Infecções. Doenças ou infecções frequentes. Teve nos últimos 30 dias alguma doença? Bota a sua pontuação de 0 a 4. Tem a necessidade de urinar com frequência? Coloca a sua pontuação, tá bem? Então, não consegue segurar o xixi, tá? Então, a questão do assoalho pélvico, não consegue prender o xixi, tem dificuldade. Tem algumas mulheres que espirram e urinam ao mesmo tempo, tá? Corrimento genital associado aí a desconforto, coceira, dor? Coloca essa pontuação. Coceira anal, que é chamada de prurido para ficar mais técnico, né? Mas quer dizer coceira, a mesma coisa, tá bem? Coloca aí a sua pontuação e faz a soma, tá bem? A soma dessa pontuação. E aí, bem nutrida, fechou aqui essa pontuação? Fechou essa pontuação aqui dos músculos, das articulações e fechou a pontuação das infecções. E aí agora você vai somar toda a sua pontuação, tá bem? Começando lá da cabeça até as infecções. Soma tudo.
Sheila, não consigo somar agora que eu tô sem calculadora. Tá bom, você soma depois, não tem problema. Não tem problema nenhum, tá? Então, soma a sua pontuação e coloca aqui no chat qual é o total da sua pontuação. Coloca o total de toda a sua pontuação aqui no chat, tá bem? Se você conseguir somar o total da cabeça até infecções de cada item que nós passamos, coloca o total no chat para que eu acompanhe aí como está a pontuação de vocês e para que me aprofunde aqui antes da gente começar a falar aí da parte da combinação dos alimentos. Então, fica aqui até o final, compartilha, inclusive, esse conteúdo de hoje, vai lá, manda para alguma amiga, para alguma pessoa que você se importa, que você percebe que essa pessoa tem essas queixas, e você fala assim, nossa, essa pessoa não sabe essa informação, não sabe o que é síndrome fúngica, não sabe o que é disbiose, e também não sabe o que é uma sensibilidade alimentar por conta da combinação dos alimentos, tá? Que é hoje o que nós conversaremos a seguir. Ah, bem nutrida, não esquece aí, a produção falou aqui para vocês curtirem, coloca aqui o curtir se você está gostando do conteúdo e também se inscreve no canal aqui do YouTube para você seguir recebendo o conteúdo aí a seguir, principalmente aí da nossa aula 3, tá? Que é a aula mais importante. Ah, mas vamos ver aqui o total. Tô vendo bastante pessoas, bastante mulheres. Tem homem também aqui. O homem pode fazer, Sheila? Pode sim. Vai ter uma semana seguinte que a gente vai falar só sobre síndrome fúngica para homens, tá? Então, o homem que está aqui pode fazer os testes também, apesar dessa semana ser voltada para as mulheres. E bem nutridas, estou vendo aqui que a pontuação de vocês, boa parte está acima de 100. Mas, se não está acima de 100, tudo bem. Isso eu vou explicar o que quer dizer essa pontuação, você vai entender um pouco mais. Mas antes, tá? Antes, o que você vai fazer? Somar, tá? Alguns outros pontos, se você tem alguma dessas queixas que eu coloquei aqui. A letra tá pequenininha, mas eu vou ler aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar aí na tela, mas eu vou ler, fique aqui comigo. Se você tem alguma doença autoimune, você vai somar 80 pontos ao total dessa outra soma, tá? Então, você tem o seu total aqui. Sheila, eu tenho diagnóstico de hipotireoidismo de Hashimoto. Eu tenho o diagnóstico de psoríase, tá? Então, qualquer diagnóstico de autoimune, você soma 80 pontos aí, tá certo? Se você tem mais de uma doença autoimune, você vai somar 100 pontos, tá? Mais de uma doença, você soma mais aí 100 pontos. Então, você soma 80 mais 100, tá? Se você não tem nada disso, você não soma nada, não soma nada. Se você tem algum marcador inflamatório alto, o que é o marcador inflamatório? É a sinalização do seu corpo que tem algo funcionando incorretamente e isso vai gerar algumas disfunções aí no seu dia a dia. Como a insulina alta, então se você tem um exame aí dos últimos 30 dias de insulina alta acima de 7, você soma aí a pontuação. Ácido úrico alto, proteína C reativa alta, tá certo? Homocisteína alta. Sheila, eu não tenho exames aqui, nunca fiz esses exames, inclusive, nenhum médico solicitou esses exames. Não tem problema, bem nutrida, você só vai colocar essa pontuação se você tiver esses exames e se você souber que você tem alteração nesses exames. Aí você soma 10 pontos, tá bem? Se você tem alguma doença diagnosticada com final IT, tá? Então, por exemplo, eu tinha dermatite, não tenho mais. Então, se você tem dermatite, sinusite, diverticulite, bronquite, qualquer final IT, que é um marcador seríssimo de inflamação, de que o caminho que você está seguindo está te levando a inflamações crônicas, você vai somar mais 10 pontos, tá? Coloca mais 10 pontos aí na conta. Se você tem algum parente de primeiro grau, tá? Então, você tem pai ou irmão com alguma doença, tem uma irmã com doença autoimune ou minha mãe, você coloca aí uma pontuação, tá certo? De mais 10 pontos. Tenho minha mãe ou minha irmã com algum problema autoimune ou qualquer parente de primeiro grau, 10 pontos, tá bem? Se você tem aí, se você tiver outro parente, tá? Então, você tem um primeiro parente e mais 2 pontos para outro parente de primeiro grau, tá certo? Então, você tem outras pessoas, para ficar mais claro, tem outras pessoas na família com doença autoimune que você saiba disso, tá? Então, você vai lá e soma aí mais 2 pontos.
Então, avô, tio, entra, tá? Então, se entrar os parentes mais distantes ou os parentes mais próximos, você soma aí mais 5 pontos. Sheila, eu não sei disso, nem sei do diagnóstico dos meus parentes. Pula essa questão, tá bem? Se você é mulher, você vai acrescentar mais 5 pontos. Por quê? Porque nós, mulheres, nós temos uma proteção, o nosso sistema imunológico ele é mais ativo do que o dos homens para proteger aí a questão da continuidade do nosso DNA. Então, qualquer coisa pode ser um gatilho mais aumentado, um gatilho mais intenso, tá, para as mulheres, tá bem? Então, nós temos mais facilidade de desenvolver sensibilidades comparada a homens, tá? E se isso está acontecendo, se você é mulher, todas as pessoas que estão aqui, eu sei que a grande maioria são mulheres, você coloca aí mais 5 pontos, tá certo? Então, bem nutridas, acompanharam aí a leitura? Então, vai somando. Se você não sabe o seu diagnóstico, se você não sabe se é autoimune, isso é bem importante, bem nutridas, que vocês saibam o diagnóstico correto de vocês, sabe? Quando vocês forem novamente no médico, é importante vocês perguntarem a ele. Então, tem uma bem nutrida colocou aqui, a hipotireoidismo é autoimune? Se o seu hipotireoidismo for Hashimoto, tá? É autoimune. Isso o médico deveria ter te informado, ter explicado para você o que é uma doença autoimune, tá bem? Então, converse, tá? E se o profissional não souber te explicar, passe em outro profissional, tá bem? E que bom que você está aqui, eu estou explicando isso para você. Você está recebendo essa consulta live aí para evoluir os seus resultados, tá? E agora o total dessa soma, coloca o total do resultado de toda a pontuação, quanto que deu, tá? Então, você somou todas as questões e também somou aí o histórico clínico seu e da sua família. Aquilo que o seu pai e sua mãe têm, os seus irmãos têm, diz muito sobre aquilo que você pode ter se você percorrer o mesmo caminho que eles. Se você decidir seguir um outro caminho, uma outra direção, com escolhas que te favoreçam e que sejam agradáveis para você, que eu vou te mostrar aqui que pode ser sem sofrimento, tá certo? E de uma forma rápida para você colher resultados, você não vai ter o mesmo destino que eles. É claro que a gente quer ajudar muitas vezes os nossos familiares, inclusive compartilha esse conteúdo, convida pessoas da sua família para assistir aqui, para ter um despertar inicial, tá? A gente não pode esperar que o outro vá mudar o seu estilo de vida, mudar suas escolhas ou assistir esse conteúdo, mas a gente pode incentivar, tá? A gente não pode mudar o outro, a gente é responsável por si e você pode ajudar o outro compartilhando esse conteúdo, tá bem? Então compartilha aí para alguém da sua família que você sabe que vai se identificar aqui com os testes. Eu tô vendo aqui a pontuação total de vocês, Bruna colocou 116, Maria Tereza 222, a Sandra botou 182, Leda 103. Então, o que isso representa? Se a sua pontuação foi maior que 80, tá? Maior que 80, você tem um risco severo para... Aí eu vou mostrar aqui depois em detalhes para vocês, tá bem? Eu vou começar por aqui que vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bem? Vou começar de trás para frente. Se você tem uma pontuação acima de 80, isso mostra uma sensibilidade alimentar nos últimos 30 dias. Então, aquilo que você está consumindo, por mais que seja saudável, que você acredite que você está no caminho certo, esses alimentos, a combinação desses alimentos, não estão sendo transportada, digerida, absorvida da forma correta, tá? Então, você ingere, você digere, você transporta para poder absorver, absorve e transporta, tá? Entra nesse ciclo aí, depende do que você consome e depois você excreta. Então, quando a gente tem uma pontuação muito alta, com vários sinais e sintomas, isso mostra uma hipersensibilidade alimentar, que para ficar mais fácil é chamado de alergia alimentar tardia. Você não precisa fazer um teste lá no laboratório, ficar fazendo um teste de 150 alimentos para entender se há uma sensibilidade alimentar. Você deve parar e avaliar seus últimos 30 dias, os seus sinais e sintomas. É isso que nós fizemos aqui hoje. E não quer dizer que você vai ter que deixar de comer todos os alimentos para sempre. Você vai entender que a combinação desses alimentos para uma fase de recuperação faz com que muitas vezes você demore aí para sair do quadro. Então, por isso que é importante entender o diagnóstico nutricional para depois colher as informações nutricionais, tá bem? Se a sua pontuação foi de 31 a 79, você tem um risco moderado, tá bem? Talvez você já tenha uma sensibilidade alimentar aí diagnosticada.
Talvez você já saiba aí, eu tenho uma sensibilidade a isso, tá bem? Aqui no nível aumentado, você tem sim uma sensibilidade, tá bem? Você tem uma sensibilidade que está acontecendo. Aqui é bem possível que você já saiba que você tem um problema e que você já tem uma leve moderação, tá bem? Mas é importante que você evite, que você controle essa situação para você não avançar aqui, tá? E se sua pontuação aqui foi mais baixa, tá certo? De 10 a 30, você tem um risco brando, tá bem? E de 5 a 9, você tem aí um baixo risco, tá certo? Então, essa é a escala da alergia alimentar tardia, tá bem nutridas? Então, isso mostra se você está indo bem na sua alimentação ou se não, tá certo? Sabendo disso, bem nutridas, o que representa os seus últimos 30 dias é a condição daquilo que está acontecendo com você agora, mas não representa aquilo que você será daqui para frente. Você sabendo do problema, eu sei do que está acontecendo, 50% resolvido, tá bem? E eu te convido a escutar aqui rapidamente a história da Natália, que estava passando por algo aí. Que você, eu acredito, estava sentindo a mesma coisa que a Natália, você estava com as mesmas sensações que a Natália, com as mesmas buscas que a Natália. Então veja aqui a história dela rapidamente, para você saber que a sua condição atual não diz quem você será aí no futuro. O problema que eu não vou dizer que eu tenho, que eu tinha, que é a candidíase de repetição. Sabe aquela que já tentou de tudo? Buscava informação na internet, perguntava A e a B quando você tem um pouco de intimidade, né? Porque é um assunto particular, íntimo. Não conseguia resolver. Não era tão frequente. Com o tempo, a frequência começou a aumentar. Era uma mescla de desespero, com angústia, com depressão, e sem saber o que eu faço. Autoestima super baixa, né? Se você pode imaginar. A minha tarefa noturna era pesquisar informações sobre como curar, como resolver, como melhorar. Eu nunca fui uma pessoa que está fazendo curso online, não acreditar em muita coisa de internet. É minha última cartada. Se não der certo com isso, não dá com mais nada. E daí eu me inscrevi em janeiro no método. É reduzir gordura corporal, aumentar a massa magra, que é super difícil, né? Trocar um pelo outro. Estou entendendo que a alimentação é crucial e que eu consigo ficar no controle com ela. Eu vivo muito melhor, eu estou muito melhor comigo mesma. Eu só tenho a indicar. E, na verdade, eu estou realizada. Essa é a resposta. Então, bem nutrida, você não é o seu diagnóstico, tá bem? Então, esses sinais e sintomas, o que você está sentindo hoje, pode sim ser modificado, tá bem? Assim como a história da Natália, eu te convido também a pensar sobre a sua relação aí com o alimento, sobre aquilo que você visualiza no seu prato, a emoção, a sensação ao comer, tá bem? Qual é a gratificação que você tem ao receber o alimento? Porque isso também representa ali aquele seu diagnóstico anterior, o diagnóstico nutricional. Aquele rastreamento metabólico é o seu diagnóstico nutricional para entender se você está com a sensibilidade aí, com a alergia alimentar tardia. E bem nutrida, anota o total, tá certo? Anota a data de hoje e anota o total do seu resultado, porque isso não representa o que você será nos próximos 30 dias. Então é importante você saber o seu resultado. Somar isso, você tem o resultado do teste de desbiose, tem o teste da síndrome fúngica, tem a sua cronologia e tem o seu rastreamento aí metabólico, e isso não representa o seu futuro se você decidir que você não quer esse futuro como está agora, tá bem? Então, eu te convido a escutar aqui rapidamente também a história da Janaína, para você saber que você também pode sair desse estado aí de síndrome fúngica associado com diversos sinais e sintomas. Eu fui tendo várias questões de saúde. Eu comecei a ter umas lesões na virilha. Então, eu tive alteração de insulina, me descobri intolerante à lactose, ao glúten. Eu tive uma explosão no corpo de alergia e de infecção fúngica. Então, eu fui ficando muito debilitada, sem energia. Parecia que eu não cabia dentro do meu próprio corpo. Eu iniciei ali com passo a passo dentro do método. Eu já fui fazendo algumas mudanças. E aí também fui colhendo ali alguns frutos. As lesões que eu tinha mais agudas, todas elas desapareceram. Não desanime. O método traz muitas informações de autocuidado que vai além, acredite, né, no poder do alimento. Eu tô muito feliz por estar passando aí por esse processo. Então, acho que o melhor investimento que a gente tem é a gente mesmo, né? Acho que o bem material que a gente tem é esse corpo. Cada um tem a sua missão para estar desenvolvendo, então a gente precisa estar fortalecendo ele. Vem participar também com a gente depois no clube. É só gratidão mesmo. Então, se você se alimenta super bem, você pensava assim, nossa, mas eu como os alimentos aí que eu acredito que tragam saúde, ou eu estava acostumada com isso porque minha família come assim, porque as pessoas ao meu redor se alimentam assim.
Se você imaginava que isso estava trazendo aí aquilo que você deseja, que é vencer a candidíase, vencer a gordura em excesso, vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica, a questão do desejo, da libido e também da energia de viver, né? A questão da energia, da atividade do seu corpo. Hoje, com esse rastreamento, com esse diagnóstico nutricional, você entendeu muita coisa. Veja como é valioso a preciosidade desse teste, que a cada 30 dias aí, conforme você aplicar a terapia nutricional, você pode refazer. E agora, para a gente fechar essa parte e começar a conversar sobre a combinação dos alimentos, então, o jeito certo de combinar os alimentos pensando em terapia nutricional antifúngica. Sheila, o foco aqui não é, por exemplo, eu quero só emagrecer. Não, você quer emagrecer e vencer os sinais da síndrome fúngica. Então, o conteúdo é voltado para a terapia nutricional antifúngica. Então, vou te dar os primeiros passos do que você já pode fazer a partir de amanhã no seu café da manhã. E para a gente fechar aqui a história da Graciele, que vai te dar um gás, uma motivação para você saber que a sua história pode sim ser diferente, você pode ter o resultado que você deseja. Os principais sinais e sintomas que eu tinha eram uma dor de cabeça frequente, congestão nasal, muita distensão abdominal, gases e uma irritação extrema. Dos primeiros dias de método aplicado, a distensão abdominal e os gases praticamente sumiram. Eu tive uma melhora de 90% do meu quadro, as dores de cabeça sumiram, a irritação foi embora. Eu agora tenho disposição porque meu corpo está bem nutrido, bem alimentado e ainda de bônus e mais importante que eu ganhei foi a remissão do quadro autoimune. Hoje eu estou sem fazer uso de medicamentos e não tenho as dores articulares que eu tinha antes. Então eu sou muito grata a Sheila e toda a sua equipe por trazer luz para o meu caminho, mostrar o poder da nutrição, me tirou do modo pato para realmente eu assumir o controle da minha vida. E aqui vocês acompanharam histórias de mulheres de todos os lugares aqui do Brasil. Há também relatos de pessoas de outros países que aplicaram o método. E eu trouxe esses relatos para te mostrar que há, sim, como você sair desse modo que você está, de achar que não tinha solução, que era só o remédio, que precisava fazer zilhões de exames para identificar um problema. É importante, sim, um diagnóstico, mas entenda que, através dos seus sinais e sintomas, o seu corpo já te manda um aviso, uma mensagem. Então, é uma sacudida do bem, e a gente precisa reconhecer isso. Eu te ensinei hoje a reconhecer esses sinais e sintomas, e leve isso para a sua vida a partir de agora, tá bem? E saiba que o modo pato que a Graciele colocou, quer dizer o quê? Buscar diversas informações, fazer um monte de exames, usar um monte de remédio e achar que a condição, ela é eterna, que eu tenho que me sentir assim e que eu vou continuar funcionando desse jeito mais ou menos. Porque um pato, ele anda rápido, mas não tão rápido. Ele nada, mas não nada tão bem. Ele voa, tenta voar, mas não voa tão bem. E o modo águia, que é o modo do controle, é aquele que você sabe exatamente fazer aquilo que é correto, de acordo com as informações, com a bagagem ampliada que você vai adquirindo com um guia, tá certo? E eu estou sendo a sua guia aí nesse processo de recuperação da síndrome fúngica, tá bem? Então, se você está aqui, você desvendou a síndrome fúngica, você aplicou os testes e você entendeu a raiz do problema, você está aqui no 4º pilar. Se você aí entendeu que 1 hora de consulta, veja só, nós estamos no 2º dia aí do evento, para você entender todos esses sinais e sintomas. Então, você compreendeu aqui no dia de hoje que 1 hora sentada no consultório, você não consegue receber todo o conteúdo importantíssimo aí, fundamental para você vencer a síndrome fúngica, tá certo? E você está aqui no ponto 6, tá? Se preparando para a terapia nutricional antifúngica, que nós daremos os primeiros passos agora a seguir, tá bem? Que você vai aprender a combinar aí alguns alimentos do jeito certo para você avançar e chegar no dia 3, tá certo? No dia mais importante aí para a gente fechar a parte dos gatilhos. Então vamos lá, bem nutridas. Combinação de diversos alimentos aí, isso já se encaixa na terapia nutricional antifúngica. É claro que aqui, por conta do tempo, da dinâmica, eu não consigo passar todas as informações que estão inclusas no método, mas eu incluo aqui para vocês, eu entrego para vocês os primeiros passos, tá bem? Então, na consulta Live 1, você recebeu a primeira parte e aqui os primeiros passos da terapia nutricional antifúngica. E pensando em terapia nutricional antifúngica, vem a palavra terapia nutricional que envolve, tenho que voltar?
Eu estou olhando para uma câmera para olhar para outra. Que envolve muito a questão o quê? Daquilo que eu consigo digerir, como eu disse a vocês, e tudo isso que eu consigo digerir e absorver reflete naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, nas minhas emoções. Então, uma pessoa que está estufada, que está constipada, ela não está no seu máximo, ela não está no seu funcionamento máximo. Uma pessoa que está aí com problemas de pele, com desconfortos, como vocês aplicaram ali a lista completa, ela não está no seu máximo. Então, aquilo que está sendo combinado, colocado no prato, não está funcionando, tá bem? Não está no caminho certo. E aí eu começo aqui explicando para vocês que alimentos de difícil digestão, quando combinados, não é que são vilões, tá bem? Não há um alimento vilão, malvado. Há um alimento que tem um melhor momento para eu incluir, para eu comemorar, para eu ingerir, e tem um momento de terapia nutricional para eu me recuperar e depois fazer o que eu quiser em relação ao consumo dos alimentos. Falo isso por experiência própria, porque hoje eu como de tudo, o momento que eu quero comer, eu consumo, não tenho problema nenhum com a digestibilidade desses alimentos. É claro que eu sei quais funcionam mais para mim e quais podem me dar aí algumas queixas, mas nada ali a ponto de causar uma sensibilidade alimentar, tá bem? E aí, bem nutridas, quando eu combino duas proteínas, uma proteína animal, que é qualquer tipo de carne, associada com uma proteína vegetal, isso para um corpo, um organismo que está com dificuldade de se recuperar, está com dificuldade de fazer a reparação, porque a gente tem essa reparação diariamente. Isso acontece no nosso corpo diariamente, tá bem? Eu coloco duas proteínas de difícil digestão, o meu corpo ele sofre para digerir. E aí o que acontece? Ele não consegue aproveitar, pegar bem os nutrientes ali presentes nesse alimento. Ele não consegue absorver bem o zinco, ele não consegue aproveitar bem o ferro presente ali nas carnes e nem o conteúdo nutricional presente ali também no alimento de origem vegetal, tá certo? Então, a combinação desses alimentos, assim como a combinação aqui do leite e das castanhas, também se encaixa nas mesmas regras. São duas proteínas que podem ser digeridas pelo nosso corpo, tá certo? Mas ele precisa estar na condição favorável a isso. Se eu misturo esses alimentos, tá certo? Então, eu estou lá consumindo, por exemplo, num barzinho e coloco vários petiscos. Eu estou no meu final de semana e consumo aí uma sobremesa que vai leite, que vai castanhas. Ou no meu dia a dia, eu misturo as duas proteínas aí, que são o prato base da alimentação brasileira de saúde pública, tá certo? Mas que para a terapia nutricional antifúngica, misturar esses alimentos dificulta aí a digestão e o controle do estufamento e também da eliminação de toxinas, tá? Isso se encaixa para pão e leite, tá? Porque o pão também tem proteínas, tá? Então, trigo tem proteínas, trigo de qualquer alimento que tenha o trigo, tá certo? Não só do pão, qualquer receita, tá? Então, quando eu combino esses dois alimentos, eu misturo proteínas de difícil digestão e pensando na frequência, na repetição desses alimentos. Então, quanto que eu repito isso na minha vida. Então, pensa aí na sua idade. Sheila, eu tenho 40 anos, um exemplo. Então, nesses 40 anos, como foi a frequência e a repetição desses alimentos no seu dia, tá? Então, é aí que está a informação valiosa. Frequência e repetição dos alimentos de difícil digestão combinados, tá? Quando eu faço isso, eu dificulto a terapia nutricional, tá bem? Então, esse é o jeito errado de consumir esses alimentos pensando em terapia nutricional, tá? Não é que você tem que cortar esses alimentos, tá, bem nutrida? Não estou falando isso, tá? É para você enxergar a combinação e a frequência e repetição. E também eu penso na questão do aproveitamento de nutrientes, tá? Então, quando eu coloco ali os alimentos misturados, eu dificulto o aproveitamento daquilo que eu quero potencializar no meu corpo. Se eu coloco ferro com cálcio, eu dificulto o aproveitamento aí do ferro, tá? Então, se eu coloco uma sobremesa, vou lá e como um bolinho, alguma coisa que tenha leite, depois de fazer uma refeição completa, eu dificulto a absorção do ferro da minha alimentação. E a mesma coisa pensando aí nas castanhas, aí misturado com o grupo aí das carnes. Então, de repente, você consumiu uma combinação ali na sua refeição, que tem a carne, a proteína animal, e você consumir uma sobremesa que tem ali castanha, amendoim, qualquer tipo de oleaginosa, tá certo? Então, o grupo das castanhas, entra amendoim também. Então, isso pode trazer um problema em termos de absorção. Sheila, então, o que eu faço? Tá? Então, o primeiro passo é tomar cuidado aí com essas misturas. Pensa também, bem nutrida, que naturalmente os alimentos, eles têm proteção, pensando em alimentos de origem vegetal. Ele tem um nutriente chamado ácido fítico, tá? Que é o grupo dos feijões,
lentilhas, das ervilhas. E quando você não faz o remolho certo desses alimentos, então, por exemplo, você come muito fora, você come em lugares que você não sabe como foi preparado esses alimentos. E se ele vem misturado com outros alimentos de difícil digestão, isso faz essa cascata aqui de má absorção. Então, você está comendo o alimento, mas você não está absorvendo os nutrientes. Você não está aproveitando. Então, você está alimentada, mas está desnutrida. E aí começa o ciclo do adoecimento. E esse ciclo pode começar em qualquer idade. Ontem não, na consulta Live 1, você fez aí a sua cronologia e você identificou quantos acontecimentos de doenças aí que você não aplicou terapia nutricional ao utilizar a medicação. Toda vez que você vai utilizar uma medicação que é importante para te livrar da dor e da morte, você deve aplicar terapia nutricional, tá bem? Então, os compostos antinutricionais presentes aí nos alimentos que você não tem certeza da preparação atrapalham o seu processo de recuperação. Isso com foco em terapia nutricional, tá? Quando você está ótima, quando você está sem sinais e sintomas que te tragam grande risco, né, uma pontuação muito alta, você pode comer em outros lugares, você não precisa ficar pensando sobre isso, tá certo? Mas quando você está numa situação de adoecimento, sim, você precisa parar para refletir sobre isso, tá bem? E lembrando que o intestino que está permeável, o que isso quer dizer? Todo o trato gastrointestinal começa na boca e vai até o final dos intestinos bem nutridas. Então, quando a gente entra em contato com alimentos que eu não consigo digerir bem, muita mistura. Vamos supor, você vai lá no self-service, coloca um pouquinho de cada coisa, né? Então, isso pode acontecer e você está com síndrome fúngica, então isso não te favorece. A questão aí das combinações incompatíveis, do mofo presente nos alimentos, né? Então, cortar uma partezinha do alimento que tem mofo e comer o restante. Então, tudo isso dificulta a barreira dos seus intestinos de se recuperar. E a nossa barreira intestinal, começando na boca até o final dos intestinos, então vai aqui, ó, tudinho. Então, essa barreira precisa ser recuperada. Só que se eu coloco só coisas que dificultam essa recuperação e não incluo nutrientes, porque a questão aqui é a seguinte, é inclusão. Exclusão não deixa ninguém bem nutrida. A inclusão, do jeito certo, o nome disso é terapia nutricional antifúngica. Terapia nutricional antifúngica não é cortar um monte de alimentos. Ah, não pode comer nada. É entender a digestão e a absorção desses alimentos, tá bem? Isso. A questão da combinação dos alimentos você pode... Claro que aqui é uma parte, tá? Bem nutridas. Aqui não está o passo a passo completo da terapia nutricional. O que você deve fazer daqui para frente é evitar o excesso de misturas desses alimentos que eu citei aqui. Então, misturar esses alimentos. Então, para facilitar a sua digestão, não misture esses alimentos. Quero comer, um exemplo, feijão, coma no momento separado da carne, tá certo? Vai comer uma sopa de feijão, alguma preparação que vá ao feijão, você pode consumir, tá? Então, essa é uma parte da terapia nutricional que eu coloquei aqui para vocês, tá bem? E aí, o que você aprendeu, né, até aqui? A gente ainda tem o terceiro dia, tá? Terceira consulta live. Ainda tem mais informação aqui, acompanha, fica aqui comigo, tá bem? Você aprendeu os primeiros passos para eliminar o biofilme de fungos. É claro que tem outras condutas. O que você recebeu ali na consulta Live 1 foi o primeiro passo, tá certo? Você aplicou os testes, tá, de disbiose, o teste de síndrome fúngica, você aplicou aqui o rastreamento metabólico e entendeu a sua cronologia, tá? Entendeu que o histórico da sua família não representa o que você é e nem o que você será. E também, aí, vocês entenderam a combinação de alguns alimentos que estão dificultando a sua recuperação, tá? E você não sabia o que era terapia nutricional, você achava que era só cortar. Ah, eu vi um médico postando que é para eu cortar um monte de alimentos se eu quero vencer a candidíase. Isso não é se recuperar de fato, isso não é pensar no corpo como todo, isso é o caminho errado. Só cortar alimentos não é o caminho certo, tá bom, bem nutrida? Então, hoje, você aprendeu aí todas essas informações associadas com a consulta Live 1, tá bem? Então, não esquece de deixar tudo anotado no seu caderno aí da vitória. Então, nessa fase que você está, você que chegou até aqui já é vitoriosa. E a partir de amanhã, passo 2, evite o excesso de misturas, tá bem? Evite o excesso. Começando pelo café da manhã, você vai pensar, como eu posso não misturar tantos alimentos de difícil digestão, dependendo do que você come, tá certo? Então, veja aí, eu como muito pão com queijo e tomo leite com alguma coisa, que você já tem uma informação, tá certo? Eu como pão com pasta de amendoim.
Você já tem outra informação, tá? Então, já sabe muitas informações desses excessos de misturas, tá bem? E na nossa consulta Live 3, você vai entender que você não é o seu diagnóstico, tá? O seu diagnóstico que você soube aqui, o seu rastreamento metabólico, essa pontuação não representa, como eu disse, o que você será. A sua pontuação de desbiose não representa o que você será. Te diz aquilo que estava acontecendo no seu passado, assim como aconteceu comigo, tá certo? Aconteceu com você e acontece com inúmeras, milhares de mulheres. Vocês viram aí nos relatos dos depoimentos de mulheres vitoriosas que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas não é o seu destino, tá bem? Então eu te espero na consulta Live 3, tá certo? E também, não deixa de ativar aqui o lembrete do YouTube para você receber o meu aviso da consulta Live 3, não perde essa, tá bem? E eu vou explicar também na consulta Live 3 todo o passo a passo do método Você no Controle. Vai ter a aula, então você vai receber conteúdo, tá? Conteúdo aplicável, assim como você recebeu hoje. Tem a consulta live e depois eu explico o passo a passo do método Você no Controle, se você decidir continuar comigo o seu tratamento. Sheila, eu quero saber como funciona, como que eu recebo as informações, todos esses detalhes na consulta Live 3, também no final da consulta Live 3, após a aula, tá? Antes você recebe um conteúdo aí gratuito, assim como você recebeu até agora, equivalente à consulta, tá? E bem nutrida, teremos aí o sorteio, tá? De um kit especial de coisas, de suplementos aí que eu utilizo e que irão favorecer o seu quadro aí de nutrição. Sheila, mas é porque eu vou precisar gastar muito com suplementos e tudo mais? Não, isso aqui é um presente que eu quero te dar se você seguir aqui essas recomendações que farão parte aí, se necessário, da sua rotina, que eu vou explicar para você a utilização, para que serve ou não serve aí, dependendo de cada caso, tá bem? Então, bem nutrida, é um kit aí bem legal. Você vai precisar colocar um resumo da aula na foto que eu colocar lá no Instagram. Então, eu vou colocar uma foto com essa roupa aqui. E aí, bem nutrida, você vai marcar a primeira pessoa que vier à sua cabeça, que você acha importante essa pessoa entrar em contato com esse conteúdo. Você vai marcar essa pessoa. Pode marcar mais de uma, Sheila? Opa, pode marcar. E você também aí tem que lembrar de comentar e marcar. Se só comentar e não marcar a pessoa, aí não vai funcionar, tá bem? E compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que outras pessoas recebam essa informação. E aí, bem nutrida, você está aqui, certo? Na consulta Live 3, você vai avançar mais um degrau. Mais um degrau. Então, não perde o dia 3, tá? E saiba que você é merecedora. Você não é o seu diagnóstico, tá? Então, se você chegou até aqui, você já avançou grandes passos, passos importantes. E eu estou muito feliz com a sua tomada de decisão de ter uma vida diferente daqui para frente. Uma vida sem sinais e sintomas, é claro, vivendo no mundo real, nos pés no chão, porque a gente sabe que os sinais e sintomas podem aparecer em qualquer pessoa, mas saiba que é comum acontecer, mas não é normal viver com esses sinais e sintomas. Não é normal, tá bem? Então, eu espero vocês na consulta Live 3, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui para eu saber. Curtam, compartilha. E bem nutridas, seguimos até a consulta Live 3. Eu falo de São Vicente, São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou daqui de São Carlos, interior de São Paulo. Eu sou do interior de Minas. Deu para ver pelo sotaque já, né? Meu cabelo caía muito. Eu no banho penteava assim, com o condicionador, e caía pencas, assim, pencas e pencas. E com uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ter psoríase no couro cabeludo. Eu tratava, passava, sei lá, 2, 3 anos e voltava. Mas a dermatologista sempre falava que era psicológico. Descobri que eu tinha ovário policístico, então aí começou por aí. Eu tinha muitos pólipos, né? E aí a médica só virou pra mim e falou assim: olha, você vai ter que usar anticoncepcional pro resto da sua vida. E comecei a engordar em horrores, e eu continuei comendo tudo que eu comia. Ao longo da minha vida, eu tive sempre alergias de pele, tive muita amidalite, e eu fiz vários exames e foi diagnosticado uma hipersensibilidade alimentar. Eu fiz um teste para 84 alimentos, eu estava sensível a 72 dos 84. Lembro de ter a minha primeira crise de enxaqueca, muito forte.
E aí, não parei de ter mais, né? Então, eu veio minha vida toda tendo crise de enxaqueca, assim, quase que diários, tomando remédio quase que diariamente. Mais ou menos 5 anos que eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. E no início, né, disso tudo, a médica me disse: a autoimune não tem cura, que é medicamento pro resto da vida. E aí eu não me conformei com esse diagnóstico e fui tentar buscar as causas, né, do que poderia estar acontecendo, porque um medicamento só trata o sintoma, não trata a causa raiz. Um cansaço, assim, fora do comum, muito sono, eu ficava muito exausta, né? E aí eu fazia vários exames de sangue, nunca dava nada. Eu me anulei por muito tempo, por pelo menos uns 10 anos, sabe? Assim, eu esqueci de mim. Eu vejo que a minha primeira crise de candidíase foi tipo os 14 anos, não tinha tido relação nem nada ainda, muito nova, mas eu já tinha candidíase. A acne, a língua muito esbranquiçada e umas feridinhas na língua, na gengiva muito inflamada, que me incomodava muito. O couro cabeludo, todo, às vezes, meio que ferido, sabe? Machucado, uma pele que mudou o aspecto, tava diferente de olhar. E a enxaqueca. Às vezes a gente não percebe algumas coisas que vêm acontecendo na nossa vida e que vem uma pessoa e traz um pontinho de luz para nós e a gente consegue mudar algumas coisas e melhorar a qualidade de vida. E que tinha 12 dias de método, eu falei com o Henrique, tem 12 dias que eu não tenho enxaqueca. Tem 12 dias que eu me emociono de falar isso, justamente, eu não sabia o que era viver sem dor. Eu fiquei 28 dias seguidos sem enxaqueca. Pensa, desde os 5 anos, você ter dor todos os dias. Só que isso fazia parte de mim. Existia um passo a passo que eu poderia, através da alimentação, ter de novo o controle. Eu tinha uma dor do lado direito, como se fosse um apendicite. Tomava remédio todos os dias. Eu não dormia mais de noite. Eu dormia um dia inteiro, eu continuava acordando cansada. Cabelo caindo, candidíase, má digestão, gases, cólicas menstruais terríveis. E um cansaço. Eu fui ficando desesperada. Eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Tinha também bastante acne, constipação, libido muito baixo, eu tava me sentindo muito cansada. Eu me sentia intoxicada quando eu comia, envenenada. Eu sentia muito gás e meu abdômen inchava muito. Faz uns 2 anos que eu comecei com candidíase de repetição, né? Todo mês no médico. Sintoma atrás de sintoma, e remédio. E quando não era pra tomar, era pomada pra usar. Aí começou até uma crise no meu casamento também, porque disse, poxa, tu não melhora, o que que tu tem? Hoje eu vejo que eu tenho esse descanso, eu tenho muito mais disposição, não tenho mais cólica menstrual, mas mudou assim da água pro vinho. Candidíase, né, eu falei que eu tava com crise, aí eu entrei no método, acho que uns 4 dias ela foi embora. Eu vivo muito melhor, eu estou muito melhor comigo mesma, eu só tenho a indicar. E na verdade eu tô realizada, essa é a resposta. Minha autoestima tá ótima, tô me sentindo assim, ó, que eu vou terminar esse ano maravilhosa, do jeito que eu pensei. Eu já tive uma melhora assim já na primeira semana. Faz 2 meses, não senti bem, tu tá bem. A minha libido foi aumentando, a minha disposição também. A gente tem que procurar o melhor para nós. Mas o meu pensamento tá mais claro, tô mais positiva, eu tô mais feliz comigo mesma. O método para mim foi o ideal. Foi um divisor de águas na minha vida. Nem gripe eu peguei, e depois que eu comecei a fazer o método. O método me ajudou muito, cara, me ajudou muito mesmo. Eu tenho o domínio da minha vida, não só da minha alimentação, como da minha vida também. O método traz muitas informações de autocuidado que vai além. Acredite, né, no poder do alimento. Eu tô muito feliz por estar passando aí por esse processo. O método, ele te abre possibilidades para você, o que te faz mal, o que não te faz. Depois que eu entrei no método, eu vi que tudo tem um sentido. Meu cabelo caía muito. Eu no banho penteava
eu comecei a ter psoríase no couro cabeludo. Eu tratava, passava, sei lá, 2, 3 anos e voltava. Mas a dermatologista sempre falava que era psicológico. Descobri que eu tinha ovário policístico, então aí começou por aí. Tinha muitos pólipos, né? E aí a médica só virou pra mim e falou assim: olha, você vai ter que usar anticoncepcional pro resto da sua vida. E comecei a engordar em horrores, e eu continuei comendo tudo que eu comia. Ao longo da minha vida, eu tive sempre alergias de pele, tive muita amidalite, e eu fiz vários exames e foi diagnosticado uma hipersensibilidade alimentar. Eu fiz um teste para 84 alimentos, eu estava sensível a 72 dos 84. Lembro de ter a minha primeira crise de enxaqueca, muito forte. E aí, não parei de ter mais, né? Então, eu veio a minha vida toda tendo crise de enxaqueca, assim, quase que diários, tomando remédio quase que diariamente. Mais ou menos 5 anos que eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. E no início, né, disso tudo, a médica me disse: a autoimune não tem cura, que é medicamento pro resto da vida. E aí eu não me conformei com esse diagnóstico e fui tentar buscar as causas, né, do que poderia estar acontecendo, porque o medicamento só trata o sintoma, não trata a causa raiz. Um cansaço, assim, fora do comum, muito sono. Eu ficava muito exausta, né? E aí eu fazia vários exames de sangue, nunca dava nada. Eu me anulei por muito tempo, por pelo menos uns 10 anos, sabe? Assim, eu esqueci de mim. Eu vejo que a minha primeira crise de candidíase foi tipo os 14 anos, não tinha tido relação nem nada ainda, muito nova, mas eu já tinha candidíase. A acne, a língua muito esbranquiçada e umas feridinhas na língua, na gengiva muito inflamada, que me incomodava muito. O couro cabeludo todo, às vezes meio que ferido, sabe? Machucado, uma pele que mudou o aspecto, tava diferente de olhar. E a enxaqueca. Às vezes a gente não percebe algumas coisas que vêm acontecendo na nossa vida e que vem uma pessoa e traz um pontinho de luz para nós e a gente consegue mudar algumas coisas e melhorar a qualidade de vida. Que tinha 12 dias de método, eu falei com o Henrique, tem 12 dias que eu não tenho enxaqueca. Tem 12 dias que eu me emociono de falar isso, justamente, eu não sabia o que era viver sem dor. Eu fiquei 28 dias seguidos sem enxaqueca. Pensa, desde os 5 anos, você ter dor todos os dias. Só que isso fazia parte de mim. Existia um passo a passo que eu poderia, através da alimentação, obter de novo o controle da minha vida, não ficar presa num médico, num nutricionista, num medicamento. Tipo, foi o máximo. Assim, eu digo que os meus sintomas quase zeraram, porque eu achava que isso ia ser pro resto da vida. E não entendia que isso seria transitório, né? Me deixa mais feliz ainda. Depois do método, minha vida mudou. Eu fiquei muito mais criativa até. Hoje meu cabelo, sei lá, acho que cai uns 10, 15 fios assim no banho. Agora minha pele melhorou uns 80%, o cabelo também. A pessoa fica sem me ver 1, 2 meses e comenta que eu emagreci demais. E aí quando eu falo que eu não fiz pra emagrecer, que eu fiz por outros motivos, ninguém acredita. Dessa vez não foi por estética, dessa vez foi pra cuidar de mim, pra eu ficar bem. E foi consequência, não busquei isso, né? Aquele desânimo, aquele cansaço que eu achava que era da tireoide, que eu achava que era da depressão, era da alimentação, entendeu? Hoje eu acordo ligada no 220 e tem dia que eu vou dormir no 220, porque eu tô tão animada, sabe? Eu tô tão, assim, pra cima que, assim, é diferente, sabe? Você aprende a fazer por você mesmo, né? Você aprende a se olhar, a ver o que dá certo e o que não dá, a seguir o passo a passo ali. Então, quando a gente faz pela gente mesmo, o processo eu acho que fica até mais individual realmente, porque a gente é autorresponsabilidade. Vai